Então vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos falar agora de transformadores, tá? A gente viu lá o diagrama sobre fontes, né? Então, a primeira parte ali nós temos transformador, retificador, né? Filtro, carga, né? Então, nós vamos estudar cada parte aí da estrutura de uma fonte, tá? Então, começando aí pelos transformadores. Então, o que a gente tem que saber dos transformadores, tá? Os transformadores, eles são formados por bobinas, né? Então, no caso, eu desenhei duas bobinas aqui, ó, tá? Com enrolamento. E essa primeira bobina é a bobina do primário, né? Então, bobina do primário. E a segunda bobina é a bobina do secundário, né? Então, no transformador, nós entramos com uma tensão V, né? No primário, tá? VP, tá? Não confundir com tensão de pico. Esse P é de primário, tá? E NP é o número de espiras, né? Número de espiras, de enrolamentos que tem, tá? E como NS também seria o número de enrolamentos, tá? No secundário. E VS seria a tensão, né? No secundário. O que acontece no transformador, tá? Essas bobinas, tá? Não estão conectadas diretamente uma na outra. Você pode perceber que esses fios de cobre são esmaltados para que não haja contato do fio de cobre tanto com esse núcleo de ferro, tanto com os enrolamentos aqui, tá? Então, não há um contato direto entre essas bobinas. O que acontece é que flui energia aqui pelo campo magnético, tá? E como isso se dá, tá? Quando a corrente flui na bobina 1 aqui, do primário, ela gera um campo. E esse campo, ele varia. Por quê? Porque a bobina está circulando aqui. Então, quando o fluxo magnético varia de um lado, ele induz uma tensão do outro lado, tá? Então, de forma a transferir essa energia de um ponto para o outro, sem ter um contato direto. Isso aqui é interessante do transformador. Esse núcleo de ferro, tá? Você pode não ter esse núcleo de ferro no transformador, mas a gente tem esse núcleo para quê? Para gerar maior eficiência, para que conduza melhor o magnetismo, que o fluxo magnético, né, tenha maior passagem aqui, né, conduza melhor aqui. Podia ser sem núcleo de ferro? Poderia, porém a gente perderia energia, né? Então o núcleo de ferro é justamente para melhorar a eficiência do transformador. Então o que acontece aqui? Então gera, a corrente passa aqui no primário, né, gera um campo magnético aqui, uma variação de fluxo magnético, que gera uma tensão induzida do outro lado. E então, esse é o princípio básico do transformador. Existem as fórmulas, né? Que fórmulas são essas importantes aqui? É que o número de espiras, ou seja, NP sobre o número de espiras primário sobre o número de espiras secundário é igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário. O que a gente tem que observar aqui? Que existe uma relação direta entre tensão e enrolamento. Como assim? Onde o número de espiras for maior, a tensão vai ser maior. Onde, se no primário eu tenho mais espiras, é porque no primário vai ter mais tensão. Então, quando você pega um transformadorzinho de uma fonte, por exemplo, de computador, que vai de 220 para 12 volts, pode ter certeza que os 12 volts aqui do secundário dela, que vai alimentar lá o circuito interno lá do computador, como é 12 volts, às vezes o número de espiras é bem menor, tá? Então, onde tem menor tensão, tem menos espiras, tá? Então, essa é a relação direta, ó. NP está para VP, assim como NS está para VS. Já quanto à correlação à corrente, o que acontece? Você vê que IP não está na mesma linha aqui que NP, ó, está embaixo, né? Então, existe uma relação inversa, tanto para IS e NS e IP para NP, tá? Você pode observar aqui. Então, a corrente no primário sobre a corrente no secundário é igual a número de espiras no secundário sobre o número de espiras no primário. Então, você vê aqui que, ó, onde tem IP, do outro lado é NS, não NP. Já aqui, sim, ó, já aqui é onde você tem NP é VP, tá? Relação direta, relação indireta, tá? Embaixo aqui nós temos explicando o que cada uma né? VP é a tensão do primário, tá? Tanto eficaz ou de pico. Se você fizer o cálculo com a tensão de eficaz, o valor do resultado da tensão secundária tem que ser em eficaz também. Se fez com eficaz, tensão vai ser, o resultado é eficaz. Se fez com as tensões de pico, o resultado vai ser tensão de pico, beleza?
Aqui embaixo nós temos a simbologia, né, do transformador, né, desenhado, ele é as espiras aqui desenhadas, dois traços para indicar aqui o meio, né, que não há conexão entre as bobinas e que outra bobina, tá? Então, primário de um lado, secundário do outro, beleza? Aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente usar essas formas, né? Se a relação de espiras for 9:1, ou seja, 9:1 seria que NP sobre NS é igual a 9:1, é só a relação, significa que tem 9 no primário e 1. A cada uma do secundário equivale a 9 no primário, né? É mais ou menos isso. Tá tendo uma redução, né, de espiras, né? Do primário mais, secundário menos, ou seja, a tensão no secundário vai ser menor, beleza? E aí, qual será a tensão no secundário, dado isso aqui, ó? Dado que é para uma rede elétrica do DF, onde você tem tensão de 220, né? Que é o valor eficaz, lembra na aula passada, né? A tensão eficaz 220, tá? É a tensão que gera potência, né? Na rede, é o RMS, né? No caso. A tensão de pico é maior, né? Se você quiser saber qual é a tensão de pico, vai multiplicar por 0,7, tá? Multiplica por 0,7 aqui. Aproximadamente você vai ter a tensão de pico. Então, sabendo que a tensão, né, do primário, né, ó, não vai ser tensão de pico. Quando eu for escrever tensão de pico, tá? Eu vou escrever tensão de pico assim, ó, porque eu estou falando de transformador, então tensão no primário, P, né, de primário, e V de pico eu vou escrever assim, ó, tá? V de pico, tá? Então aqui a tensão do primário, que é 220, o quê? Tensão eficaz. Qual será a tensão no secundário? Se eu estou calculando com tensão eficaz, a minha tensão no secundário vai ser eficaz também, tá? Então vamos lá. Esse aqui seria o V2, que seria o meu VS, né? O meu VS que eu quero saber. Então vamos lá. Eu tenho que, usando a relação lá, né, na fórmula tensão por espiras, eu tenho que VP, né, está para NP também, relação direta, né, VS está para NS, beleza? E aí eu venho aqui, qual é a tensão no primário? É 220, então 220 no lugar de VP lá, ó, VS é o que eu quero saber, que isso aqui já é eficaz, NP, NS é o que? Relação dessas duas é 9:1, né? Então 9:1. E aí eu venho, multiplico isso aqui cruzado, vai ficar 9 PS é igual a 220 vezes 1, que dá 220, né? Logo, VS vai ser igual a 220 sobre 9. Resultado disso aí, pegando a calculadora aqui, nós teremos o resultado de quanto? 220 dividido por 9. 24,44, né? Então, 24,44 aproximadamente. Tem mais casas decimais aqui, que volts. E essa tensão aqui é eficaz ou é de pico? Se eu calculei a tensão do primário como sendo valor eficaz, essa tensão é eficaz, não é de pico. Então, isso aqui é um valor de tensão eficaz do secundário, que me serve para calcular o quê? Potência, tá? Então, é valor de tensão, isso aqui, ó. Valor de tensão eficaz. Ok? Valor de tensão eficaz. Ah, professor, e se eu quiser saber o valor de pico? Aí você faria o seguinte, nós vimos lá na fórmula que é quanto o valor de tensão de pico, tá? Se eu quero calcular o valor de tensão de pico, tá? Então, V pico, a gente sabe que ele vai ser a tensão eficaz, lá na aula passada a gente viu, sobre 0,7. Olha aqui, ó. Eu tenho ela aqui, fonte de alimentação. Nós temos que a tensão, ó, de pico, onde eu coloquei aqui, ó. A tensão de pico vai ser, ó, isso. A tensão de pico, você passando aqui o 0,7 é eficaz sobre 0,7, tá? Você passa a eficaz para cá, ó, porque a eficaz é 0,7 de dar de pico, né? Se eu quiser saber a de pico, eu passo o 0,7 dividindo. Então vai ser a eficaz dividido por 0,7, tá? É isso aí, ó. Então é eficaz sobre 0,7. Então eu venho aqui, que eu vou descobrir minha tensão de pico agora, que vai ser tensão de pico vai ser igual, né?
a 24, né, que é a tensão eficaz, essa VS aqui, ó, 24,44 dividido por 0,7. E aí eu vou ter quanto aqui? Que tensão? Então eu coloquei VP, mas eu vou mudar aqui porque vai acabar confundindo com tensão do primário, né? Vou colocar tensão de pico, tá? A gente não confundir aí. V de pico. Beleza? E aí você tem V de pico, vai ser igual, né? Isso aqui, 24,44 dividido por 0,7. Aproximadamente 34,91, vou arredondar para 35. Aproximadamente 35 volts AC de pico, tá? Então, tem tensão de pico. Eu joguei para cá o resultado, tá? Beleza. Então, o que significa isso? Significa isso aqui, ó. Que a onda teria esse formato senoidal aqui, tá? Com uma tensão de pico de 35 volts, tá? E aqui embaixo seria menos 35. Ok? É isso. Já aqui não, aqui, né, a gente tem que calcular a tensão de pico, calculamos na aula passada, dá de 220 a 300 e alguma coisa, né? Deixa eu olhar aqui. É 314, ó. Então tá entrando 314 lá, ó, tá? E tá saindo no transformador 35, que é a tensão de pico, mas a tensão eficaz para efeito de cálculo o quê? De potência, tá? Que a gente vai utilizar, a tensão eficaz seria 24,44 volts, beleza? Que seria um equivalente aí de tensão que gera potência, tá? Que gera potência, um equivalente de tensão em DC, né? Que a tensão em DC é que gera uma potência ali, né? Beleza. Exemplo 2. Se a corrente de carga for 1,5 RMS, então ele já está falando que isso aqui é eficaz. Corrente de carga. Onde é que eu coloco a carga? A carga no transformador eu sempre coloco no... Eu coloco a carga no transformador sempre ali no secundário, né? Então nós temos aqui nosso transformador, o desenho dele, e a carga, ela vem para cá. O meu RL aqui, ó. Né? Minha carga aqui. Resistência de carga. Ele está falando que essa corrente de carga é de quanto? 1,5 ampere RMS. Ou seja, essa corrente já está ligada à tensão eficaz, né? Então não precisa me preocupar, tá? Em mexer nisso aqui. Tá? Geralmente ele vai dar sempre a corrente eficaz para você, tá? Inclusive nos manuais ou na especificação do transformador. A razão de espiras, 9:1. Então, a mesma razão lá do exercício passado. Qual o valor de IP? Ou seja, da corrente no primário. Eu tenho a corrente no secundário. Isso aqui é meu IS, né? Que a corrente de carga é o IS. E esse aqui é meu primário que eu quero saber. E aí, como é que eu faço isso? Ora, nós vimos lá que a relação de corrente com espiras é inversa, né? Então, ou seja, onde eu tenho IP, aqui eu vou ter I e S desse lado. Onde eu tenho S, eu vou ter NP, tá? É isso que eu vou ter. E ele falou que essa relação é 9:1, né? Ou seja, eu posso colocar de NP 9 e em S 1, né? Então, de modo que o meu IP que eu quero saber vai ser, ó, IP aqui. Meu IS eu sei que é 1,5, coloco aqui embaixo, tá? Meu IS é 1,5. Meu NS, né? Aqui seria 1, né, no caso, porque em lugar de NS eu coloco 1, e NP coloco o 9, a relação de 9:1 ou 1:9, né? Beleza, aí eu faço esse cálculo aqui, ó, 9 IP é igual a 1,5, de modo que meu IP vai ser igual a 1,5 sobre 9. Fazendo esse cálculo, minha corrente no primário, tá, vai ser, vamos lá, 1,5 dividido por 9, vai dar 0,666, né? Então, aproximadamente, vou colocar aqui 0,167 ampere. E isso aqui está em RMS, né? RMS, né? Beleza. Então, essa é a minha resposta. Observe aqui, ó, o que aconteceu. Onde eu tenho mais espiras, porque a tensão aqui vai ser maior. Onde eu tenho mais espiras, tá? Eu vou ter a corrente menor, tá? Por quê, ó? IP eu tenho quanto, né? A relação de 9:1, aqui seria 9:1, né? Então aqui eu tenho mais espiras. Onde eu tenho mais espiras, eu tenho 0,167 ampere.
corrente. Onde eu tenho mais espira, tenho menos corrente. Onde eu tenho menos espiras, tenho mais corrente. Relação inversa, tá? Tá sendo observado aí. Beleza? Então, ok. Vamos continuar mais aqui. Então, a gente usou as duas fórmulas para trabalhar aí. Agora, vamos falar de transformadores reais, né? O que acontece com os transformadores reais? Os enrolamentos deles possuem resistência. Então, o que acontece? Num transformador ideal, nós temos aqui, por exemplo, esse aqui, com menos espiras, ó, mais espiras, menos espiras, e vamos fazer um outro transformador com menos espiras e saindo com mais. Imaginar esse aqui seja um abaixador, né, que a gente chama, e esse aqui é um elevador, né, elevador. O que acontece, pessoal? No transformador tem algo interessante. Se a gente considerar esse transformador ideal, a potência aqui consumida aqui, 1, e a potência 2, é conservada, tá? P1 e P2. Então, num transformador ideal, P1 é igual a P2. A potência no primário é igual à potência no secundário. Num transformador real, o que acontece? P1 é aproximadamente P2. Por quê? Porque tem perdas. E como se dão essas perdas no transformador, tá? Através dos enrolamentos, tá? Através dos enrolamentos. Possuem resistência. Essas resistências, ela gera efeito Joule, né? Gera calor e há perda de potência de energia na forma de calor. Assim como no núcleo laminado, possui correntes parasitas. O que significa isso? Naquele núcleo lá, acaba que algumas correntes são geradas aqui e elas não são utilizadas aqui na bobina. Elas ficam aqui. São chamadas de correntes parasitas, que acabam esquentando o próprio núcleo de ferro. Uma das características de você fazer com que esses núcleos sejam laminados é justamente isso, para minimizar ainda mais o efeito das correntes parasitas, beleza? Então, há uma perda de potência nessas duas partes, tanto no enrolamento quanto na bobina, ou tanto quanto no núcleo, que tem as bobinas e o núcleo também, núcleo de ferro, você tem perdas aí. Então, o que você vai ver nas folhas de dados, nas folhas de dados, tá? Raramente as folhas de dados mostram a relação de espiras, então isso você não vai ver. As resistências dos enrolamentos também não vai falar, tá? Você pode pegar o seu multímetro e medir, tá? A resistência do enrolamento 1 com o do enrolamento 2, né? Inclusive, se você pegar um multímetro e medir a resistência do enrolamento 1, né, e for maior que a do 2, é porque tem mais bobinas, tem mais espiras, né? Então, você já sabe qual é o lado que tem mais espiras, beleza? Então, onde a resistência for maior, é porque tem mais espiras, tá? Ok. Outras quantidades de transformador. Então, você pode trazer outras características. O que é comum, né, nós vermos aí no transformador? A folha de dados aí, por exemplo, de um transformador aqui industrial, por exemplo. Ó, folha de dados fala assim, para a tensão do primário de 115 volts AC, tá? Isso aqui já está falando que seria uma tensão eficaz, tá? Beleza? Não é pico, tensão de pico. A tensão do secundário é eficaz também, isso aqui seria eficaz. A tensão no secundário seria de 2,6. Quando corrente no secundário é 1,5 ampere. Então, ele está te dando esses dados aí, tá? Sem saber as espiras. Ele só está falando para você, ó, esse transformador é para você ligar, né? Em 110, tá? Então, ele tem entrada de 115, quando você fornece 115 volts aí, AC, tá? Na sua saída, você obtém 12,6. Então, é um transformador aí para 12 volts, tá? 12,6 de tensão AC também, tá? Você tem. Essas duas são eficazes aí. Então, você não vai colocar aqui 220, né? Você vai estar te informando. Quando você tem uma tensão de 115, tá? Ele tem uma tensão na sua saída de 12,6. Então, esse aqui seria um transformador para 110, né? Tá? Inclusive, coloca um pouco mais justamente pelas perdas, tá? Então, você tem aí essa relação. Então, com essa relação, você consegue saber mais ou menos a relação também qual a relação desse transformador, né? Por exemplo, da espira NP para NS, né? Porque se você tem V1, isso aqui seria a tensão do primário, VP e VS, né?
é só você pegar 115 dividido por 12,6. Você vai ter a relação entre GNP, NP e NS, tá? Então, você tem 115 aí, dividido por 12, 115 dividido por 12,6, né? Você tem uma relação de 9, ó. Tipo, aqui vai dar 9,12, eu posso colocar aqui 12,6, 9,13 aproximadamente, para 1, né? Então, essa é quase uma relação de 9 para 1, tá? Então, você obtém a relação aí desse transformador aí, tá? Ó, de 9 para 1, tá? E ele fala a corrente, né? Então, se ele fala que é a corrente no secundário, ou seja, é o quanto que ele fornece, né? Corrente no secundário, 1,5 amperes, tá? Você consegue também obter, né, a corrente que ele vai assumir aqui no primário, tá? Inclusive, você consegue, pela corrente que ele te fornece, tá, no secundário, saber qual a potência que ele vai fornecer no secundário aqui, qual a potência desse transformador, tá? Qual é a potência? Se você for calcular a potência, tá? Você vai pegar, ó, potência que já está no secundário, que a potência a gente viu, né? Se considerarmos ideal, potência no primário, né? Eu vou chamar 1, é igual a potência no secundário, no 2 lá. E aí o que acontece? A potência desse transformador aí vai ser a tensão do secundário, que no caso eu uso a eficaz, tá? Então, é o 12,6 mesmo, tá? Vezes a corrente no secundário. Fazendo esse cálculo aí, você tem, ó, que 12,6 vezes 1,5. 12,6 vezes 1,5, você tem que é de 18,9, né? Ou seja, é uns 19 watts, né? 19 watts, isso ele tem aproximadamente aí 18,9 watts de potência, esse seu transformador aí, tá? É a potência desse. Então você vai alimentar equipamentos que possuem essa potência, ou tem que ter até essa potência ou menos. Se for equipamentos que têm uma potência maior que isso, ele não aguenta, tá? E vai acabar esquentando, exigindo muita corrente do seu próprio transformador. Beleza? Tá bom. Continuando então. Transformador com derivação central, tá? Existem também esses transformadores. O que acontece? Ele tem uma perna aqui, um outro terminal, que pega no centro aqui, mais ou menos, da bobina, de modo que você tem que esse transformador, ele tanto recebe na sua entrada 220, tá? Para transformar para 12, no caso, a tensão menor, tá? Só que você for pegar no centro dele, dessa primeira parte para essa, você também consegue trabalhar com 110. Então você, inclusive aqueles transformadores que você consegue mudar de 220 para 110, né, essa mudança, só girar, mexer na chave, você está justamente fazendo um chaveamento aqui, tá? Ao selecionar, você tem uma chavinha selecionando, por exemplo, essa chave aqui, ela gira, pega daqui para cá, né? Ou ela vai girar aqui e vai pegar esta ponta aqui, e vai pegar de 110 até embaixo. Então daqui para cá você tem 110, daqui para cá 110, pegando todo o conjunto daqui de cima para baixo, 220. De modo que você tem aqui também, tá? Você pode ter uma saída só de 12 volts, né? Daqui para cá, ó, dessa extremidade, né? Para a extremidade central, ou da central para essa última de baixo aqui, ou de ponta a ponta você tem 24 volts. Assim. Então você pode ter dois tipos aí de tensão aí que você pode obter com esse transformador aí, tá? 110 para 24, você pode conseguir também, assim como você pode conseguir 220 para 12, tá? 220 para 24, tá? Então você pode utilizar esses terminais para obter a tensão que você quer aí, beleza? Então, tá a explicação, tá? Aqui você obtém, aqui tá o formato de onda AC, né? Do transformador com derivação central, tá? Depois vou mostrar uns vídeos para vocês que mostram esses transformadores aí, que são bem comuns aí, tá? Então, é isso, tá? A aula de transformadores que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Então, bons estudos aí para vocês
e a gente se fala aí na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.